Vim falar um pouquinho sobre a diferença entre luto e depressão. O que acontece é que em ambos os contextos nós podemos ter o humor deprimido, que é aquele humor voltado para baixo, em que a pessoa ela sente uma redução da energia e uma redução da vontade de fazer as coisas. Porque a gente sabe que o humor tem essa propriedade, que é a catatimia. O humor deprimido, ele mexe em todas as funções psíquicas. E isso vale tanto para a depressão quanto para o luto. O que acontece no luto é que esse humor deprimido, ele tende a vir não de forma constante. Depois que passa os primeiros dias do luto, a tendência dele é vir em ondas, associadas à memória da presença da pessoa que se foi. A tendência, a evolução normal do luto é que essas ondas de angústia, esse sofrimento intenso, ele vai amenizando ao longo do passar das semanas e meses, e a gente espera que com 2 meses a pessoa tenha tido uma amenizada naqueles sintomas depressivos, e com 6 meses a 1 ano da perda, a pessoa consiga não organizar mais a vida dela em torno daquela vivência de perda. Outra questão importante do humor, quando a gente fala do luto, é que mesmo o humor estando deprimido no processo de luto, a pessoa ela consegue ter momentos de alegria, de boas lembranças, de conexão com outras pessoas. Quando a gente está falando de depressão, o humor triste ele é praticamente constante e a gente não tem uma reatividade do humor. Então aquele humor ele fica fixo. A pessoa não responde a momentos felizes, ela não responde a circunstâncias felizes e isso não melhora. Além disso, ele não vem em ondas, ele é mais contínuo, mais persistente. E ele está relacionado a um sentimento de angústia, de desamparo, de falta de sentido, mas generalizado, e não só com relação à lembrança de uma pessoa específica. O luto, a autoestima da pessoa, o senso de valor da pessoa tende a estar preservado. Quando a pessoa tem um sentimento ruim com relação a ela mesma, costuma ser um sentimento de culpa, no sentido de que ela sente que ela poderia ter feito mais por aquela pessoa, ter feito as coisas de forma diferente para manter aquele vínculo. E não um sentimento de ser uma pessoa de pouco valor. Diferente do sujeito que está deprimido. O sujeito que está deprimido, ele se vê de uma forma extremamente negativa. Ele se sente um peso para o mundo. Ele sente que ele não tem valor nenhum. E quando a gente fala de pensamento de morte, o pensamento de morte ele pode ocorrer principalmente no luto agudo, né? Mas quando ele vem, ele costuma aparecer acompanhado de um desejo de se unir àquela pessoa que não está mais lá, né? De reencontrar essa pessoa. Enquanto na depressão, esse pensamento de morte ele geralmente vem acompanhado de um sentimento de inutilidade profunda ou de falta de interesse pela vida, que advém do sintoma de anedonia, que é a incapacidade de sentir satisfação com as coisas. Então, o deprimido, às vezes por estar anedônico e também por esses pensamentos intensos de não ter valor como sujeito, de ser uma pessoa inferior, de não merecer nada, ele tende a pensar em morte. Ou seja, mesmo que a gente tenha nas duas situações pensamento de morte, o conteúdo desse pensamento é diferente. Além disso, na depressão a gente tem algumas alterações neurovegetativas que não acontecem no luto. Então, por exemplo, a pessoa deprimida ela pode apresentar uma lentificação nos movimentos dela, inclusive no jeito de falar, aumentando o tempo que ela demora para dar uma resposta. Esses sintomas motores a gente não vê no luto.
mas a gente vê na depressão. E essa lentificação, ela pode acometer, inclusive, o raciocínio da pessoa. Então, a pessoa sente que está mais difícil de raciocinar, de pensar, quando ela está deprimida. E, além disso, a gente tem alterações de sono, que são mais comuns na depressão, principalmente falando aí da insônia terminal, que é aquela insônia que você desperta 3, 4 horas da manhã. E aí, gente, é importante lembrar que, embora o luto seja um estado de sofrimento profundo, que faz parte da experiência humana, que faz parte da vida, que é natural, que todo mundo passa, em certas condições a gente pode estar falando de um luto patológico, que é um luto com sofrimento muito intenso, fora do que é esperado para a cultura daquela pessoa, que se prolonga por muito tempo, privando a pessoa de viver a vida dela. E aí, nesses casos, a gente tem indicação de entrar com tratamento psicoterápico, de entrar, às vezes, com tratamento farmacológico, para ajudar essas pessoas a retomarem a vida delas e a conseguirem passar por essa dor.